Nessa apresentação, eu vou falar sobre como fazer para determinar o grau de especificidade do exercício na preparação esportiva. Digamos que você queira classificar o grau de especificidade dos exercícios de preparação no triatlon, por exemplo. Você vai ter exercícios com maior ou menor grau de especificidade. Por exemplo, se você se utiliza de um exercício de força, o apoio com as mãos no solo e uma das pernas em cima da bola, né? Quando esse exercício ele é comparado, por exemplo, com a subida morro acima feita na mountain bike, ele tem um grau de especificidade menor, né, do que a subida morro acima, quando a gente compara esses dois exercícios com qualquer um dos exercícios feitos lá no triatlon. Se a gente compara, por exemplo, o afundo feito no Hack Machine, ele tem um grau de especificidade semelhante ao exercício de apoio, mas por outro lado ele tem um grau de especificidade menor do que a subida morro acima feita na mountain bike. Se a gente avaliar agora um exercício que simula a braçada na natação, ele tem um grau de especificidade maior do que o apoio, ele também tem um grau maior de especificidade do que o afundo feito no Hack Machine e, por outro lado, ele tem um grau de especificidade semelhante à subida morro acima na bicicleta. Então, a gente pode usar esse raciocínio para classificar o grau de especificidade dos exercícios. Como é que a gente pode usar critérios para qualificar melhor essa avaliação da especificidade dos exercícios? Eu vou me servir de dois autores, o Sif e o Verkhoshansky, e eles falam de 5 critérios para a avaliação da especificidade dos exercícios. Então, eles preconizam que a gente compare o exercício que você está querendo classificar com o próprio exercício de competição. Então, eles propõem 5 critérios. O primeiro deles, eles dizem para você comparar a amplitude e a direção dos exercícios, dos movimentos, o ângulo de acentuação da produção de força, quer dizer, o exercício que você está querendo avaliar, quando comparado com o exercício de competição, o ângulo onde a força, onde tem um pico aí de produção de força, ele se assemelha com o ângulo de pico de produção de força, tal como acontece no exercício de competição. Outro critério é o regime de contração muscular, a velocidade e a frequência dos movimentos e, por fim, o sistema energético, quando comparado o exercício que você está querendo classificar com o exercício de competição. Então vamos colocar isso numa matriz, esses critérios propostos lá pelos autores, e vamos incrementar um pouquinho isso aí para que a gente possa criar uma ferramenta prática para avaliação qualitativa do grau de especificidade do exercício. Então a gente vai colocar nessa coluna, vamos escrever o seguinte: diferente do que é requisitado na competição. E toda vez que o exercício, num desses critérios, for diferente do que é requisitado na competição, nós vamos dar um ponto para esse exercício que a gente estiver avaliando. Depois a gente vai escrever se parece em parte com o que é requisitado na competição. E quando o exercício que a gente estiver avaliando atender esse critério, a gente vai dar 2 pontos para esse requisito. E, em terceiro, quando o exercício que a gente estiver avaliando for muito parecido ao que é requisitado na competição, no exercício de competição, a gente vai atribuir 3 pontos. Vamos avaliar isso com o exemplo do exercício a fundo feito no Hack Machine. Então, vamos lá para os critérios. Em relação à amplitude e direção dos movimentos, eu dei nota 2. Ele se parece em parte com o que é requisitado no ciclismo, no caso aí do exemplo do triatlon. Em relação ao ângulo de acentuação da produção de força, eu dei nota 2. Eu achei que ele se parece em parte com o que é requisitado na competição. Em relação ao regime de contração muscular, eu dei nota 1. Por quê? Porque no ciclismo existe uma alternância. Ora se faz força com o pedal direito, ora se faz força com o pedal esquerdo.
Então a gente tem contração, relaxamento da musculatura, contração, relaxamento da musculatura. No caso do afundo feito aí com a barra, a gente tem a musculatura o tempo todo em tensão, não tem o relaxamento. Então o regime de contração muscular ele é diferente do que é requisitado na competição. Em relação à velocidade e frequência de movimentos, evidentemente que a frequência de movimentos é muito menor do que a frequência de pedalada. E se a gente estiver considerando que esse exercício está sendo feito aí com uma carga relevante, né, que vai permitir que o atleta faça aí no máximo 10, 12 repetições, a gente está falando de um predomínio do sistema energético anaeróbio lático, o que vai ser diferente do ciclismo, né, que vai ter uma predominância do sistema aeróbio. Vamos ver agora outro exemplo, usando a subida morro acima feita com a mountain bike. Em relação à amplitude de direção dos movimentos, é muito parecido com o que vai acontecer na bicicleta de speed. Então eu dei nota 3. Em relação ao ângulo de acentuação da produção de força, quer dizer, o momento ali onde se faz, a angulação onde se faz força no pedal, é bastante parecido ao que é requisitado na competição. Em relação ao regime de contração também, nós vamos ter contração, relaxamento, hora da perna direita, hora da perna esquerda, então é muito parecido. Em relação à velocidade e frequência, aí já fica bem diferente, né? A gente primeiro está trabalhando na subida e aí, como está mostrado, estamos trabalhando no terreno acidentado. Então, quando a gente compara a frequência de pedalada nessas condições com a frequência de pedalada, né, do ciclismo lá na estrada, vai ser bem menor a frequência de pedalada. E se a gente estiver considerando que a gente está trabalhando numa inclinação bastante relevante do terreno e a gente estiver trabalhando com o terreno acidentado, a gente pode considerar que vai ter um predomínio do sistema energético anaeróbio, né? Diferente também do que é requisitado na competição. Como é que a gente faz então para evidenciar o grau de especificidade do exercício que a gente está avaliando? Então eu criei um quadro que vai ter a pontuação que foi atingida pelo exercício naqueles critérios que a gente estava avaliando e a partir da pontuação que for atingida pelo exercício que a gente está avaliando vai ter um grau correspondente de especificidade. Então no caso do afundo feito lá no Hack Machine, ele atingiu uma pontuação menor ou igual a 7. Então o grau de especificidade dele é o grau 1. O ciclismo, né, morro acima com a mountain bike, naqueles critérios lá que a gente pontuou, atingiu pontuação correspondente ao grau de especificidade 2. E se a gente tiver um exercício com pontuação maior do que 13, ele vai ter o grau de especificidade 3, que seria o caso do próprio ciclismo, né, que é feito aí em condições muito próximas do que ocorre lá na própria competição. Você pode usar esse modelo passo a passo para classificar os exercícios em várias modalidades. Eu me utilizei do exemplo do triatlon. Você pode selecionar qualquer outra modalidade e seguir esse mesmo passo a passo para criar o catálogo de exercícios com a classificação do grau de especificidade de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.